Existe um momento específico na vida de algumas pessoas em que algo dentro delas simplesmente quebra. Não é motivação, não é inspiração, não é um vídeo bonito com música épica ao fundo. É exaustão. A exaustão de perder, de ser ignorado, de viver com a sensação constante de insuficiência. Foi exatamente nesse ponto que Sung Jin-woo deixou de ser apenas fraco e passou a ser perigoso. Porque há uma diferença gigantesca entre querer mudar e não suportar mais permanecer igual. Enquanto você ainda tolera a própria situação, sempre haverá desculpas. Não é o momento. Quando eu estiver melhor, quando tiver apoio, quando as coisas se alinharem. Mas quando a dor de continuar é maior do que a dor de mudar, a equação se inverte. Você não evolui porque quer, você evolui porque precisa. Atletas de elite frequentemente descrevem esse ponto. Não foi o amor pelo esporte que os levou ao topo, foi o medo visceral de voltar a ser ninguém. A psicologia chama isso de ponto de não retorno identitário, quando sua identidade antiga se torna insuportável de habitar. Jin-woo não treinou para impressionar os outros. Ele treinou porque a alternativa era morrer, literal ou simbolicamente. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. Grandes transformações raramente nascem de ambientes confortáveis. Elas nascem de pressão extrema. Carvão só vira diamante sob esmagamento. O ser humano também. Quando ser fraco deixa de ser uma opção, disciplina deixa de ser esforço e vira instinto de sobrevivência. Você para de perguntar, tenho vontade, e começa a perguntar, o que precisa ser feito hoje para eu não continuar sendo essa pessoa? Nesse estágio, não existe mais romantização. Existe apenas progresso ou extinção. Toda transformação radical cobra um preço. E quase ninguém fala sobre isso porque a verdade não é inspiradora, é desconfortável. Ficar mais forte não apenas muda suas capacidades, muda sua posição no mundo e nos relacionamentos. Conforme Sung Jin-woo evoluía, algo inevitável acontecia. Ele se afastava das pessoas que pertenciam à sua versão antiga. Não por arrogância, não por desprezo, mas por incompatibilidade. Quem ainda vive na zona de conforto começa a enxergar sua disciplina como obsessão, seu foco como frieza, sua independência como distanciamento emocional. Porque sua evolução expõe a estagnação deles. Existe um conceito brutal na psicologia social. Mudanças profundas ameaçam o equilíbrio dos grupos. Quando você deixa de ser previsível, deixa de ser controlável. Quando deixa de ser fraco, deixa de ser útil para quem dependia da sua fraqueza. Por isso, muitas pessoas preferem manter você pequeno, não por maldade consciente, mas por autopreservação. Jin-woo precisou aceitar algo doloroso. Para proteger quem amava, ele teria que se tornar alguém que essas mesmas pessoas não entenderiam. Mais frio, mais solitário, mais perigoso. Não é à toa que histórias de evolução frequentemente usam a metáfora do monstro. Porque, aos olhos de quem não mudou, você realmente parece um. Você deixa de reagir emocionalmente como antes. Para de pedir permissão. Para de buscar aprovação. E isso assusta. Mas existe uma diferença crucial entre um monstro destrutivo e um monstro necessário. O primeiro usa a força para dominar. O segundo usa a força para sobreviver e proteger. A verdadeira maturidade não é permanecer gentil a qualquer custo. É desenvolver a capacidade de ser perigoso e escolher quando não usar isso. Porque um homem inofensivo não é virtuoso. Ele apenas é incapaz de fazer diferente. Existe uma frase que soa como condenação, até que você a entenda completamente. Ninguém virá, nenhum salvador, nenhuma solução milagrosa, nenhuma versão futura sua que resolverá tudo sozinha. No início, essa ideia pesa como uma sentença de abandono, mas para Sung Jin-woo, ela se tornou a maior fonte de poder. Porque quando você aceita que está sozinho na responsabilidade pela própria vida, algo extraordinário acontece. Você para de esperar e começa a agir. Não há mais negociações com a preguiça. Não há mais esperança secreta de que as coisas se resolvam sem esforço. Não há mais fantasia de justiça automática. Existe apenas causa e efeito. Treinou melhora. Não treinou enfraquece. Agir avança. Hesitar fica para trás. É brutal, mas é limpo. E, paradoxalmente, profundamente libertador. Porque se ninguém está vindo para te salvar, ninguém também pode impedir sua evolução. Você não depende da aprovação da família, nem do reconhecimento dos amigos, nem das circunstâncias perfeitas. Seu progresso deixa de ser emocional e passa a ser matemático, um dia após o outro. Um nível após o outro. Uma versão antiga morrendo lentamente enquanto outra nasce. Jin-woo não se tornou forte porque acreditava em si mesmo desde o começo. Ele se tornou forte porque continuou avançando mesmo quando ninguém acreditava. E talvez essa seja a verdade mais importante de todas. A solidão que assusta no início é a mesma que constrói indivíduos impossíveis de quebrar. Porque quem aprende a caminhar sem apoio, nunca mais fica paralisado pela ausência dele. Então, se ninguém se importa,
Ótimo! Isso significa que você está livre para se tornar qualquer coisa. Livre para subir de nível. Livre para falhar. Livre para persistir. Livre para vencer, sem pedir permissão, sem esperar aplausos, sem depender de ninguém.